Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste segundo domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos faz meditar a importância da vontade de Deus em nossa vida. O Senhor nos convida a uma ceia divina, nos convida a estar com Ele naquela plenitude que somente Ele pode dar, nos festins celestes. Fala ao velho Israel, na pessoa daqueles que são os observantes da lei, estudiosos das Escrituras, os fariseus. Diz-lhes em parábolas para que compreendam bem que além das palavras existe um ensinamento divino que deve ser entendido. Fala destes convidados que por tempos o Senhor já lhes havia avisado, preparado, para que estivessem prontos neste momento. Chamou Abraão de Ur dos Caldeus, abençoou Isaac, Jacó, abençoou-os e nunca lhe retirara a bênção. Chamou Moisés, lhes deu a lei perfeitíssima, os instruiu pelos profetas, constituiu-lhes em povo, deu-lhes uma terra, deu-lhes uma identidade, os elegeu como seu povo predileto. E estes, quando veio o Cristo, o Senhor, não o quiseram, o puseram fora, o lançaram para fora de sua cidade, o crucificaram fora de Jerusalém. Esta é a grande recusa do festim celeste. E agora, o Senhor enche a sua casa com gente de todos os cantos, de todas as vias, pobres, aleijados, coxos, maltratados. Estes vêm e deixam plena a sua casa. Olhemos, queridos fiéis, somos este novo Israel, eleito pelo Senhor, chamado das vias, lavado no batismo, alimentado na Santíssima Eucaristia, fortalecido no Espírito Santo, curado de nossas chagas e de nosso mal, pelos méritos de Cristo mesmo, bom médico de nossas almas. Mas pensemos, estamos nós livres do velho erro, do mesmo perigo? Será que estamos isentos de cairmos na mesma desculpa diante do convite divino? Penso que não. É preciso ter boa vontade, boa disciplina. É preciso obedecer o Senhor mais do que a nós mesmos e obedecê-lo com amor inflamado, com um puro desejo de união com Ele. Senão, cairíamos na mesma situação, estaríamos na mesma sentença dos fariseus, que negaram o chamado do Senhor, sua companhia. Tudo na nossa vida espiritual, das mais importantes às menores, exigem de nós uma decisão, uma atitude. Precisa de nós uma ação, e por vezes uma ação violenta. Quando ouvimos dizer, os violentos conquistarão o céu, não é quem faz violência contra outrem, mas quem faz violência contra si mesmo, contra a sua má vontade, contra as suas desculpas. Precisamos nos colocar em violência e em guerra contra a nossa má vontade, até estarmos prontos a exterminá-la, para que o chamado divino não encontre obstáculo algum em nossa vida. Os campos sempre estarão lá, os bois até hoje estão entre nós, os matrimônios continuam acontecendo, mas Deus precisa ser obedecido
no aqui e no agora de nossa história. Não pode ficar para depois. O chamado divino não pode ser protelado. Não existe uma repescagem. Não existe uma oportunidade tardia. É no aqui e no agora de nossa história. Gosto muito de lembrar o livro de Esther e como Mardoqueu instrui Esther, dizendo que aquele momento derradeiro em que usava da posição de rainha e de favor diante do rei, vinha da própria providência divina, para que Esther fosse a intercessora do povo diante daquela situação de eminente extermínio. Como poderia ser aquilo? Esther temia entrar no salão do rei, pois não era convidada há tempos à sua presença. Mardoqueu lhe adverte: não será, Esther, justamente para esta hora que o Senhor te levou a tão grande dignidade? Não será em previsão deste tempo que o Senhor te adornou com estas joias e esta solenidade? Mas não te preocupes, Esther. Se tu recusares a fazer a tua parte, Deus fará sair salvação de outro lugar. Porém, tu perderás a tua parte. Queridos fiéis, dentro da vida espiritual e do seguimento de Nosso Senhor, estas palavras parecem nos dar um grande temor. Perder a hora oportuna, perder o chamado único, perder o bem que podemos fazer, porque demos mais atenção àquilo que pode ser adiado, à nossa vontade e às necessidades do mundo. Claro, aqui não se excusa em nada aquilo que é próprio de nosso dever de Estado, pois não podemos nunca duvidar de que os deveres sagrados de um sacerdote estão na vontade de Deus, que os deveres sagrados do matrimônio estão na vontade de Deus, que os deveres sagrados dos educadores, dos legisladores, de aqueles que têm governo sobre os outros, estão na vontade de Deus e nunca conflitam com ela. Mas é preciso que ela impere até o mais íntimo de nosso ser, a ponto de nos acender o desejo e fazermos no agora de nossa história o que Deus nos chama a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.